Oiê, bem-vindos ao canal. Eu sou a Adri da Moon Arts em Crochê e hoje eu trouxe para você essa ideia dessa bolsa. E essa bolsa, ela pode ser tanto uma clutch para você usar como uma bolsa de mão, você pode colocar uma alça curtinha, uma alça de mão, de corrente, conforme a sua criatividade, ou ela pode ser também uma bolsa de ombro. E ela é ideal para quem quer sair e levar pouca coisa, por exemplo, uma carteira e o celular. E ela fica muito fofa, olha só, com esse fio. Nós iremos usar o fio Glow da Fisher. Ele é 5 milímetros e eu vou usar a agulha número 5. Então, bora lá para mais esse tutorial? Já quero te lembrar que sempre que trabalhamos com fio de poliéster, nós usamos um isqueirinho para queimar a pontinha dele, para ele não ficar desfiando, tá? Então, já tenha em mãos aí ou uma vela ou um isqueirinho para tá queimando a pontinha dele também quando for finalizar. Então, agora nós vamos começar aqui com o círculo mágico. Se você é iniciante, o círculo mágico você pode fazer de dois jeitos. Você pode fazer cruzado, assim, na sua mão, e pegando o fio, assim, desse jeito que vem lá do rolo, e fazendo o seu primeiro pontinho aqui. Ou outro jeito também, que eu ensino, que é simplesmente pegando o seu fio e fazendo isso, só isso. E aí, esse fio é o que vem do rolo, eu vou passar a minha agulha aqui por baixo desse círculo, vou buscar o meu fio e também vou fazer o meu primeiro pontinho aqui. E eu já faço mais duas correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? Então, aqui é como se eu tivesse o ponto alto. Esse ponto de subida não conta. Então, nós vamos colocar aqui dentro desse círculo mais 12 pontos, tá? Então, são pontos altos. Pontos altos, você vai, laça o seu fio desse jeito, introduz a agulha no círculo, busca o seu fio lá de trás, fica com 3 na agulha. Você vem, laça novamente, tira 2, tira mais 2. Esse é o ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui dentro 12 pontos altos, tá? Eu vou fazer e volto pra gente continuar e fazer o fechamento. Feito aqui os 12 pontos, eu vou fechar o meu anel. Fecho o meu anel mágico. Eu puxo bem, até eu deixar bem, conseguir deixar bem fechadinho. No início, nessa primeira carreira, ele não vai ficar bem fechado aqui totalmente. Mas na segunda carreira, você já consegue puxar um pouquinho mais e ele vai fechar mais ainda, tá? Até que já fechou, olha só. E aí, o que que eu vou fazer? O fechamento vai ser assim. Você vai vir com a sua agulha aqui no primeiro pontinho embaixo dele. Esse aqui é o primeiro Vzinho, que é o ponto de subida, que nós não contamos com ele, lembra? E aqui é o primeiro Vzinho. Eu vou vir aqui embaixo dele, primeiro Vzinho, e vou fazer um baixíssimo. Olha só. Fiz um baixíssimo. Eu vou dar uma altura aqui nessa minha laçada, e eu vou pegar essa laçada e vou introduzir aqui nesse próximo ponto, levando ela lá pra trás, tá? Então, eu pego de trás pra frente e vou levar essa laçada ali pra trás, assim. Bom, levei essa laçada lá pra trás, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto aqui nesse mesmo ponto, com essa mesma laçada. Vou vir aqui com a agulha e vou fazer um ponto. Assim. E agora, mais uma correntinha. E esse aqui é o nosso ponto de subida. E esse ponto que se formou, que eu levei a laçada lá pra trás, você marca pra não se perder, porque é aqui que nós vamos fazer o nosso último ponto da carreira, tá? É aqui, nesse ponto que se formou quando a gente levou a laçada lá pra trás. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto, que é o aumento tradicional de um círculo. Sempre na segunda carreira, você vai dobrar de pontos
Então, vamos supor, eu tenho 12 e vou ficar com 24. Então, vamos lá, 2 pontos para cada ponto de base, pegando nas 2 alcinhas normais. Eu começo aqui, com 2 pontos. Olha só, cheguei no meu marcador, que é onde eu vou fazer o meu último ponto, né, com aumentos, meus últimos 2 pontos. E se você é iniciante, conta os seus pontos para realmente ver se tem 24. Então aqui, olha só, é só contar, sem contar com o de subida, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e o último aqui, 24. Então, vou fazer 2 para finalizar. Fiz, já fiquei com 24 pontos aqui. O fechamento é igual para todas as carreiras, tá? É o mesmo processo. Eu venho aqui no terceiro, na terceira correntinha, que é o meu Vzinho deitado, o primeiro, e vou fazer um baixíssimo. Assim. Eu levanto a minha laçada, levo ela no próximo ponto, vou levar ela lá para trás. Desse jeito. Levei a minha laçada lá para trás, venho no mesmo ponto, nesse mesmo ponto, e vou fazer um pontinho baixo. E mais uma correntinha. Novamente, meu ponto de subida. Então, sempre que você estiver trabalhando, esse ponto aqui é o último que você precisa fazer. Então, se você não quiser se perder, você pode marcar esse último ponto. Pode ser com um marcadorzinho, com um fio diferente. Mas marca para não se perder aqui que você precisa fazer, tá? Aí, aqui agora, nessa carreira, como que vai ser os aumentos? Deixa eu te explicar. Agora, a cada carreira, a gente vai aumentando o ponto sozinho. Então, agora, a gente vai fazer um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento, tá? Por quê? Porque todas as carreiras, elas irão ficar com 12 pontos de aumentos. Todas. Então, se você se perdeu, acha que errou, que aumentou ou diminuiu, não conseguiu, conta para ver se tem 12 aumentos na carreira. Todas as carreiras vão ter 12 aumentos, como esta aqui. Por isso, a gente vai aumentando os números de pontos sozinho. Então, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto sozinho sem aumento e 2 juntos. Um ponto sozinho e 2 juntos, que é um aumento. Na outra carreira, eu já vou fazer 2 sozinhos e um aumento. 2 sozinhos, 2 juntos, que é o aumento, tá? Então, eu já venho nessa próxima aqui e faço... Opa, é um ponto alto. Eu faço um ponto alto já sozinho aqui. No próximo, eu vou fazer um aumento, que é esse aqui, 2 pontos juntos. No próximo, um sozinho. E assim até no final. Um sozinho e um ponto com aumento, tá? Desse jeito. Assim. E esse é o processo de todo o nosso círculo. E você pode fazer o tamanho que você desejar. Eu vou te falar quantas carreiras que eu fiz nessa cut, porque você vai ver, olha só, é um círculo. E o processo é o mesmo. Então, olha aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E toda carreira eu vou aumentando a quantidade de pontos sozinhos. E aí não tem erro. Pode fazer que vai dar certo, tá? E aí confere em cada carreira se tem 12 aumentos, se tem a quantidade de pontos sozinhos iguais, e aí você não se perde. Bom, terminei essa carreira e tenho outro detalhe para te falar. Além de você perceber que cada carreira vão ter os mesmos 12 aumentos, você vai perceber também que se você começa com pontos sozinhos, como a gente começou aqui, né? Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Você sempre vai terminar com um aumento, com 2 pontos juntos, tá?
Então, se caso você terminou a carreira sobrando um ponto sozinho, confere, porque tem algo errado, porque vai terminar sempre com 2 pontos juntos, tá bom? E outro detalhe que eu quero te falar, esse fio é maravilhoso de trabalhar. Ele é macio e ele é bem maleável, olha só. Ele dá uma esticadinha e ele é muito gostoso de trabalhar. Eu vou fazer novamente o fechamento aqui com você, e aí as próximas carreiras são todas iguais, seguindo aquela regrinha que eu te falei, tá? Dos aumentos. Então, eu vou fazer mais uma vez, para você não ficar com nenhuma dúvida. Cheguei aqui no meu primeiro Vzinho deitado, que é o meu terceiro pontinho, né? Aqui. Eu vou introduzir a agulha, fazer um baixíssimo normalmente. Venho com essa minha laçadinha, dou uma alturinha e vou levar ela lá para trás, nesse próximo ponto, assim. Como se fosse fazer aquele fechamento invisível. Estou com a minha laçadinha na agulha ainda, lá atrás, eu venho nesse mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Assim. E faço mais uma correntinha e está pronto o nosso ponto de subida, o que nós não contamos, lembra? Agora, o próximo passo é 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos do aumento. 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos do aumento até o final. E a próxima carreira, 3 sozinhos o aumento e a próxima 4 sozinhos e um aumento. Então, nós vamos subir aqui as carreirinhas e eu volto para a gente dar continuidade. Bom, eu cheguei aqui na minha 6ª carreira e na outra bolsa eu fiz 7, mas nessa eu vou fazer 6 para demonstrar para você. Eu vou fazer um pouquinho menor, tá? Então, como eu cheguei aqui na minha última, eu preciso deixar um espaço para o fecho, porque eu não vou colocar o mesmo fecho da outra. Eu vou colocar esse tipo de fecho aqui, que é o giratório. Então, eu preciso deixar já um espaço na minha bolsa, na última carreira, para poder colocar o meu fecho. Eu estou fazendo aqui nessa 4, 1, 2, 3, 4 e o aumento, tá? Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, no caso aqui seria o aumento, né, no quinto. Só que eu vou deixar 4 pontos, no caso eu vou pular 4 pontos, fazer 4 correntinhas, pular 4 pontos, então eu não vou fazer o aumento aqui, tá? Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4 pontinhos e venho aqui no quinto ponto e faço um ponto alto normal. Então, esse espaço aqui eu já deixo certinho, que é para o meu fecho. E aí, sigo fazendo normalmente até aqui para finalizar a bolsa, tá? E já volto para a gente finalizar juntos. Aqui já fiz o meu último, que é o aumento, né? Lembram que a gente começa com pontos sozinhos, tem que terminar com o aumento. Então, meus 2 pontos juntos. Só que agora, para finalizar, não vai ser mais do mesmo jeito, porque aqui nós vamos fechar ela e não vamos trabalhar mais. Eu vou fazer ela desse tamanho, tá? Então, você pode escolher o tamanho que você quiser. Como, por exemplo, se você continuasse daqui para cima, a próxima carreira seria 5 sozinhos e um aumento, e assim por diante. Então, aqui para fechar, a gente vai cortar o fio e vai fazer aquele fechamento que é com um ponto falso, chamado ponto falso. Lembram de trabalhar sempre com isqueirinho para tá queimando a pontinha do fio para ela não desfiar, tá? Então aqui você já puxa o seu fio e vai imitar um ponto. Vai fazer um ponto falso aqui, puxando o seu fio por baixo dessas 2 alcinhas do último ponto, que no caso é o primeiro ponto da carreira anterior, né? Puxei assim, por baixo. Agora, eu vou ter que entrar aqui, nesse último ponto e sair aqui atrás para depois eu esconder o meu fio. Se precisar, pode pegar uma agulha menor, tá? Para facilitar. E assim eu fiz o último pontinho. Eu ajeito para ficar todos do mesmo tamanho e eu vou esconder esse fio aqui atrás. E assim ela ficou, olha só, com abertura aqui já para o fecho. E essa aqui é uma parte da bolsa, agora nós vamos para a outra parte, que é a parte da frente. Bom, então agora nós vamos fazer, que é essa parte aqui da bolsa, que é a parte da frente
que é meio círculo, né? Meia base redonda aqui. Então, vamos lá. Bom, e nós vamos fazer o círculo mágico e vamos colocar dentro 6 pontos altos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. E eu coloco mais 5 pontos altos aqui dentro. Então, eu totalizei 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fecho o círculo, olha só, fecho o máximo que eu puder, aperto bem. E aí, é o mesmo processo, só que nós vamos trabalhar com carreiras ida e volta. Eu faço aqui 2 correntinhas para virar, viro o meu trabalho e vou fazer 2 pontos em cada ponto desse, totalizando 12 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Eu viro o meu trabalho, faço primeiro 2 correntinhas, viro novamente o meu trabalho. E agora, eu vou fazer o mesmo esquema de aumento. 1 ponto sozinho, 2 aumentos, 2 juntos, né? Aliás, 1 sozinho, 2 juntos, 1 sozinho, 2 juntos, até o final, tá? Então, eu começo aqui com 1 ponto sozinho. E o próximo vai ser um aumento. 1 ponto sozinho. O próximo ponto, um aumento. Que são 2 pontos juntos. E assim eu sigo até no final. Eu vou seguir fazendo esse esquema de aumentando nas carreiras seguintes por 6 carreiras, igual fizemos nessa aqui, tá? Nessa base aqui. Então, 1 sozinho, 2 juntos. Na próxima vai ser 2 sozinhos e um aumento. Fiz o meu último ponto alto. E agora, nós vamos fazer um acabamento nessa parte aqui de cima. Tudo com pontos baixos, tá? Só não tem uma regra. Você vai introduzindo a sua agulha e vendo onde fica melhor os seus pontinhos, tá? Aqui eu faço um pontinho, uma correntinha aqui, como se fosse o primeiro, né, a viradinha. E aí eu venho e vou fazendo somente pontos baixos, certo? Assim. Aqui eu coloquei 2, aqui 1, aqui eu vou colocar mais 2. Você só vai preenchendo assim com pontos baixos, tá? É até no final. Até aqui. Esse é o nosso acabamento. E olha só como a gente já está chegando no fim e como é rápido e prático de fazer essa bolsa. Eu tenho certeza que você consegue fazer no mínimo 3 em um dia, tá? Olha só, a gente já vem vendo como ela tá ficando e é assim, praticamente. E aí você vai fazendo esse acabamento. Ah, tem um detalhe aqui que eu quero te lembrar. Eu fui fazer essa carreira e agora eu lembrei de te falar que você conta com esse primeiro, tá? Conta com esse primeiro também. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, depois um aumento que eu vou fazer agora. Então, eu preciso aqui fazer 4, tô na última carreira. E agora o aumento. Você pegando o seu fundo, né, que você fez anteriormente, você coloca assim e vai ver que ela já tá dando forma. E aí, continuamos fazendo e eu já volto quando chegar aqui no final, tá? Quando chegou aqui no meinho, onde a gente fez o círculo, é um pouquinho mais difícil de introduzir a agulha, mas vai, tá? E aí, depois você pode puxar também, puxar um pouquinho mais o fio para fechar mais o círculo, por último. E aí, depois você só vai esconder aquele fio. Você vem ajeitando, olha só. Prontinho. Pontos baixos de acabamento, ajeita, e aqui é só cortar o fio para depois a gente esconder, tá?
Aqui você fecha bem o círculo. Olha como ele fica bem fechadinho. Também esconde esse fio para finalizar, tá? E aí voltamos para a próxima etapa. Bom, um detalhe que eu acabei passando despercebida é que a gente não precisava ter cortado esse fio, porque nós vamos agora crochetar a parte de baixo dela, aqui, a parte da frente, e a gente vai juntar ela direito com direito e a gente vai crochetar ela costurando pelo lado de dentro, tá? O lado avesso, não o lado direito. E aí a gente nem precisava ter cortado esse fio. Enfim, agora eu já cortei e aí vamos trabalhar assim. Aqui eu só venho e dobro ela, centralizo pra achar bem certinho aqui o meinho dela, certo? E aí eu marco. Eu centralizo e marco o meinho, assim como eu fiz aqui, olha só. A mesma coisa eu faço do outro lado, na frente dela, essa é a parte da frente. Eu vou fazer assim, vou virar, dobrar, achar o meinho dela, no caso, né, aqui. E aí eu encaixo aqui, lembrando que é direito com direito, tá? Olha só como que a gente vai vindo costurar. Então, se a gente não tivesse cortado esse fio, olha só, esse fio a gente já usa pra costurar aqui, tá? Então, você pode pegar uma agulha menor. Eu peguei aqui uma número 4, pra ficar melhor pra pegar as alcinhas dos pontos. Então, vou te mostrar. Nós vamos pegar somente nessa alcinha de dentro do ponto. Aqui tá dentro, pelo lado de dentro, não essa aqui. Então, todas as duas nós vamos pegar pelo lado de dentro, certo? Tanto essa quanto essa. Então, tá, eu vou costurar, eu vou começar costurando com esse fio que a gente deixou aqui. Aí, eu já pego aqui na alcinha de dentro e passo ele pra cá. Aí, eu venho novamente na mesma alcinha, pra reforçar bem, e vou lá naquela alcinha do outro lado e pego o meu fio, olha só. Esse é o primeiro ponto lá do outro lado, tá? Pego o meu fio e faço uma correntinha. Aqui eu dei início. Aí eu venho nessa alcinha, só nessa alcinha aqui do lado de dentro. E na outra alcinha do lado de dentro também. Aqui você vê que tem duas alcinhas, certo? Ó, e venho e faço o baixíssimo aqui. Escapou só um pouquinho. Assim. E eu vou fazer na volta todinha isso, olha só. E um baixíssimo. Alcinha com alcinha e um baixíssimo. Então, aqui eu cortei o fio, né? Então, o meu fio terminou. Então, o que que eu faço? Aqui eu deixo, só vou prender ele assim, ó, com um nozinho. Faço um nozinho, depois eu escondo ele. E aí, pegar o fio novo, assim, pegar nas alcinhas e começar a fazer, começar a costurar. Também dá, tá bom? É só ir fazendo. Depois, só esconder aquele fio, só arrematar esse fio aqui e não esquecer de queimar, tá? Deixar um pedacinho maior, assim. E aqui eu posso fazer uma correntinha antes de começar o baixíssimo, que é pra prender bem o fio. E aí, venho nas duas alcinhas e começo a fazer os pontos baixíssimos, olha só. Assim. Aqui estão as minhas correntinhas dos dois lados, que formam o Vzinho, certo? Eu tô pegando só nessa alcinha e só nessa alcinha do lado de cá. É que depois, do outro lado, ela vai dar um efeito bem bonito. Veja bem, cheguei no final, fiz o meu último ponto baixíssimo, só que aqui eu faço mais uma correntinha para dar uma reforçada e vou cortar o meu fio. Agora sim eu posso cortar o fio para poder escondê-lo, tá? E fazer os arremates.
prendo bem, vou botar na agulha de tapeceiro e vou esconder, mas deixa eu te mostrar como que ela vai ficando. Olha só como que ela fica pelo lado direito dela, no caso, né? Olha como ela fica bonita, com aquele acabamento que eu falei pra você, da gente pegando sempre só aquelas duas alcinhas. E ela fica mais cheinha, olha como ela fica bem cheinha assim. Aqui tá o espaço pra gente colocar o nosso fecho, que vai ser aqui. Depois a gente vai fazer as medidas. Olha só, ela ficou pequenininha, com uma clutch, que você consegue usar de mão. Tem aquelas alcinhas de mão já prontas, ou mesmo você faz a sua própria alcinha, tá? Tenho ideias aqui no canal de alcinhas também, alças de bolsa, cordão, que dá pra você criar. E outro detalhe, ela também pode ser usada com uma alça de ombro, e aí você usa uma argola articulada, ou você prende a argola aqui também depois, com uma bolsa já pronta, dá pra prender a argola. E também dá pra fazer forro nela. Bom, nosso próximo passo agora é colocar o fecho. Então, o que a gente vai fazer? Somente centralizar aqui onde a gente já deixou o espacinho, olha só. A gente fecha ela assim, desse jeitinho, vira a aba, né? E vamos encaixar o nosso fecho aqui. E não tem segredo, aqui a gente pega essa parte do fecho que é giratória e vai encaixar aqui na sua bolsa, assim. Pra ver se ficou certinho. Pronto, ficou certinho com o espaço que nós deixamos, tá? E a parte de dentro é encaixada assim, ó, desse jeito. Deixa eu mostrar. Tem essas duas partes aqui, esses dois pinos. E tem essa parte aqui, que é essa parte onde a gente coloca, encaixa aqui nos pinos, pegamos o alicate e viramos esses dois pra dentro, tá? É isso. E aí depois a gente vai e encaixa a parte de cima, tá bom? Mas antes deixa eu te mostrar aqui o tamanho dela e o tamanho da outra. A outra ficou com uma carreira a mais. E essa nós fizemos com 6 e essa nós fizemos com 7 carreiras. Olha como já dá uma diferença. Então, o tamanho você pode fazer como preferir. Bom, centralizei, encaixei aqui o meu fecho giratório, a parte de baixo, e venho com essa peça, encaixo e vou fechar aqui, tá? Então, aqui tem duas partes, uma que fica pra dentro e a outra pelo lado de fora. Essa aqui é de dentro e é o mesmo jeito, olha só. Tem esses dois pinos que você vai encaixar aqui, assim. Deixar bem encaixadinho, ajeita. Você vem com esse, encaixa aqui por trás. E aí verifica se ele tá bem certinho, né, centralizado. Assim. E aí ele tá prontinho. Bom, esse foi o nosso tutorial, já quero te agradecer por estar aqui me acompanhando. Quero também te pedir que se você é novo aqui e não está inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder nada de novidades. E outra sugestão que eu quero te dar é com uma alça de mão. Por exemplo, essa que ficou uma clutch, você pode usar uma alça de mão, tipo essas que já vem com uma argola articulada e também dá um charme todo especial na sua bolsa. Então até o próximo vídeo, um grande abraço a todos!